Olá meninas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou contar por que eu comecei a acreditar em Deus depois que eu engravidei. Esse foi um tema que eu comentei por alto lá no Instagram e me pediram para gravar explicando por que isso aconteceu. E aqui estou. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito cética e dizia que só acreditava o que era comprovado cientificamente, né? Porque acredito eu que esse tipo de coisa que você consegue ver, que você consegue provar, são coisas mais fáceis de acreditar. E pra mim, não é que eu falava assim, ai, Deus não existe. Eu falava assim, ele não existe pra mim. Ele existe na cabeça de quem precisa acreditar nele. E também, eu nunca fui o tipo de pessoa que discute com outras pessoas falando que Deus não existe. Inclusive, eu não gostava de conversar sobre isso com as pessoas, porque eu não queria tirar da cabeça de ninguém a existência dele, entendeu? Então, por exemplo, o Arthur, pai dos bebês, né? Meu namorado, meu noivo, meu cônjuge, ele acredita, ele é evangélico. E eu não conversava com ele sobre isso porque eu não tinha vontade de expor o meu lado pra correr risco de, sei lá, abalar a fé dele. Não que eu me ache poderosa a esse ponto, né? De abalar a fé de alguém. Só que eu não queria nem correr o risco disso acontecer, porque eu sempre tive consciência de que acreditar em Deus é importante para as pessoas, né? Para a maioria das pessoas. E que se não fosse essa crença em Deus, muitas pessoas não teriam um psicológico para aguentar a vida, né? Enfim. Mas eu não acreditava. Então, para mim, essa coisa de oração, de, sei lá, frequentar a igreja, pra mim era bobeira. Eu não acho que para as outras pessoas sejam bobeira, porque eu acho que se a pessoa acredita que aquilo vai fazer bem pra ela, que vai fazer bem pra ela. Só que pra mim, eu não achava que fosse fazer nada, porque eu não acreditava que Deus existisse, pra mim. Enfim, eu tenho distimia, né? Eu já tive vários quadros de depressão durante a vida, desde que eu era mais nova. E no ano passado eu tive um quadro mais forte, depois que uma amiga minha faleceu, né? Ela se suicidou. E aí eu fiquei muito, mas muito, mas muito, 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 muito mal mesmo. Durante muito tempo, foi muito difícil. E eu comecei a fazer acompanhamento psicológico e tal, e eu nunca tinha ido em psiquiatra, eu sempre fazia acompanhamento psicológico junto com o clínico geral. Só que no ano passado eu tive que ir pro psiquiatra mesmo, porque eu tava muito mal, muito mal. E aí, a gente. Ele pediu uns exames também, umas coisas lá, e por fim ele viu que o que eu tinha era distimia. O que é distimia? Ela é a pessoa ela tem vários quadros de depressão ao longo da vida. Tipo assim, ela tem uma depressão contínua. A depressão não passa, só que normalmente ela é em graus leves e em alguns períodos da vida ela fica com graus mais elevados por algumas causas, como foi isso que aconteceu comigo, porque foi um evento traumático para mim, né? E essa distimia desencadeia várias coisas, que pode ter síndrome do pânico. Eu tive várias crises de pânico ano passado, depois de prova na faculdade, depois de eu fui assaltada no ônibus em BH e eu também fiquei muito abalada e eu ficava com medo de andar na rua. Então, tipo assim, ano passado foi um ano péssimo, péssimo pra mim, porque. E acredito que péssimo pro Arthur também, porque era ele que convivia comigo, né? A gente já morava junto. E tinha dia que, gente, ele não podia trabalhar porque eu tava tão mal e eu tava chorando tanto. E eu tava tão destruída psicologicamente que eu não conseguia fazer nada. Eu não levantava da cama, eu não queria fazer nada. Nada, nada mesmo. Tipo, acho que se não me obrigasse a tomar banho, eu não levantava nem pra tomar banho. Pra comer, não fazia nada. Enfim. E chegou um momento que eu já não sabia mais o que eu fazia pra melhorar, porque eu queria melhorar, só que ao mesmo tempo que eu queria melhorar, eu queria, sei lá, morrer pra parar com tudo aquilo, porque era uma dor, mesmo uma dor tão forte que eu preferia morrer do que continuar sentindo aquela dor. E aí eu
pensei assim, minha última saída, antes de, sei lá, morrer, é tentar orar, fazer alguma coisa, porque eu não sei mais o que eu faço. E aí eu chorava e pedi o Arthur pra fazer oração junto comigo, porque eu já não via mais saída pra minha vida. E não, gente, eu entendo. E tem tanta gente que quando escuta essas coisas fala assim, nossa, mas ela tem tudo na vida. Ela tem, sei lá, ela faz faculdade federal, ela tem namorado, sei lá, ela tem uma agência de marketing, ela vai bem na faculdade, ela faz isso, ela tem a família e tá se sentindo mal, que bobeira, mas não é assim. Acontece e por mais que você saiba que tem muita coisa boa na sua vida, porque eu não aguentava mais viver, só que quando você me perguntava o que tava ruim pra mim, eu só sabia falar que era tudo, mas não tinha nada específico de ruim acontecendo comigo. Tipo, não sei explicar. Não tinha nada específico. Tipo assim, eu poderia falar, ah, tô passando fome. Não, não tô passando fome. Ah, tô, sei lá, não tenho dinheiro pra nada, mas eu não tava passando por isso. Só que eu tava muito mal. Enfim, o Arthur ficava comigo, cuidava de mim, e aí ele começou a fazer orações junto comigo. E eu tentava acreditar, eu fazia esforço para acreditar naquilo, por mais que eu não acreditasse em Deus, eu fazia esforço para acreditar naquilo porque eu sabia que aquela era minha última saída, porque eu não tinha mais nada para fazer, porque eu já estava tomando medicação já tinha um tempão e eu não melhorava, eu só piorava. Eu só piorava, tava me sentindo péssimo. Enfim, depois de um tempo que ele estava fazendo oração junto comigo, eu pedi a ele para fazer e ele falava comigo que eu tinha que fazer sozinha também, né? E aí eu comecei a orar. E aí eu pedi a Deus, eu falava com ele, eu falava, Deus, por favor, me manda um motivo para viver, porque eu preciso de um motivo para continuar, porque eu não tô conseguindo. Porque eu não tô conseguindo mais. Eu tô me esforçando, mas eu não tô conseguindo. Eu não consigo pensar em outra coisa sem ser morrer, porque era o que eu queria. Eu tava muito mal mesmo. E eu comecei a orar pedindo isso, porque eu queria um motivo pra eu continuar aqui. Eu queria um motivo pra continuar minha vida, porque eu queria ver uma luz no fim do túnel, porque eu tava me sentindo péssima. E às vezes parecia até que eu tava fazendo drama com as pessoas, porque eu ficava chateada muito à toa. Tudo que os outros falavam comigo, eu ficava chateada. Então, tipo assim, às vezes eu tava conversando com a minha mãe, aí ela falava uma coisa que nem tem nada a ver, e aí eu ia ficar chateada, brigava com ela, porque eu falava assim, ah, isso não importa comigo, não sei o que, e achava ruim. Brigava com minhas amigas, eu brigava com todo mundo, porque tudo que os outros falavam, tudo que eles falavam, eu ficava chateada. E eu ficava triste, eu chorava e eu achava que ninguém gostava de mim, que eu era chata, que eu incomodava todo mundo e que ninguém queria minha presença e coisas assim. Então, e só o Arthur que ficava do meu lado e só ele que eu aceitava também, que ficava do meu lado, porque ele era a única pessoa que eu conseguia acreditar que gostava de mim, porque ele era a única pessoa que ficava do meu lado em todos os momentos, até quando eu tava muito mal. Eu lembro até hoje, e ele não gosta muito dessas brincadeiras, tipo assim, mexer no cabelo dele, sei lá, passar batom, essas coisas assim, porque ele não gosta dessas coisas, ele é muito sério, né? E eu lembro até hoje, um dia que eu tava deitada na cama e eu tava chorando muito. E quando eu não sabia por que eu tava chorando, ele me perguntava, eu não sabia. Eu só tava mal. E aí, quando eu olhei pra ele tava com o cabelo preso, assim, com duas chuquinhas. Aí eu comecei a rir e a chorar mais ainda, porque eu sabia que ele tava fazendo aquilo só pra ver se arrancava um sorriso de mim. E aí, esse dia que eu decidi que eu tinha que melhorar, eu tinha que dar um jeito, porque eu não podia fazer ele continuar passando por isso, porque eu tava percebendo que tava muito sofrido pra ele e que ele tava ficando muito triste também de ter que conviver comigo todo dia desse jeito. E aí eu comecei a orar mais, orar sozinha, e todo dia eu pedia a Deus, eu falava, Deus, pelo amor de Deus,
Deus, pelo amor de Deus. Eu falava, Deus, por favor, manda alguma coisa, algum sinal de que você existe. Manda, sei lá, me ajuda. Um motivo, um sinal que você existe, um sinal que você tá me ouvindo, porque eu preciso. E aí, isso foi antes do Natal. Aí a gente viajou pro Natal, fui pra Valadares ficar com minha mãe. Eu já não, eu já não tava tão mal, mas tava um pouquinho melhor. Só que ainda tava mal. Eu lembro que muitas vezes eu passei mal na rua, igual um dia que eu saí lá em Valadares, eu tava com tanta ansiedade, mas tanta ansiedade, que eu tava andando no meio da rua e eu vomitei do nada, porque eu fiquei tão apavorada que eu comecei a vomitar. E isso estava acontecendo direto, eu tava até vomitando, desmaiando, de crise de pânico. Enfim, já tava um pouco melhor, mas não tava completamente bem. E aí eu continuava orando, pedindo por favor, manda alguma coisa pra me ajudar, manda um sinal que eu vou ficar bem, manda um motivo, me dá um motivo pra eu continuar, me dá um motivo pra eu ficar bem. E aí, em janeiro, dessa fase que eu comecei a orar todo dia, todo dia, todo dia pensando em como eu fazia pra melhorar minha vida, porque eu precisava de alguma coisa urgente. Eu descobri que eu tava grávida. E não, eu não tentei, né? Tipo assim, eu já tô com já tava morando junto com o Arthur, já tinha 1 ano e meio. E eu e a gente não fez nada diferente. Tipo, a gente não falou, ah, não, agora a gente vai ter um filho. Não, realmente veio. E eu descobri que tava grávida. E quando eu descobri que tava grávida, eu já comecei a pensar. E eu sempre quis ser mãe, só que não tava planejado pra agora, né? Tava planejado pra 2021, depois que eu formasse na faculdade. E aí eu parei e pensei, será que isso é Deus falando comigo? Por que ia acontecer isso agora, entendeu? Eu não tomo remédio, eu não tomo anticoncepcional desde 2013. Mas eu me cuidava de 2012, na verdade, que foi quando a minha mãe teve trombose. Aí eu cortei, porque já tinha 9 anos que eu tava tomando remédio direto. E aí eu cortei, né? Completamente. E. Calma, preciso respirar. E aí, a gente não fez nada diferente e veio. E eu fiquei pensando se isso era ele falando comigo. Tudo bem, contei pro Arthur, a gente ficou um pouco assustado, assim, né? Porque não tava planejado. Mas a gente ficou muito feliz, muito feliz, muito feliz. E aí eu lembro que algumas pessoas falaram que eu tava achando que a minha barriga tava crescendo muito rápido. E aí, eu lembro que algumas pessoas brincaram comigo, falando, ah, é que são dois, não sei o quê. E aí eu comecei a pensar naquilo. E eu sempre quis ter muitos filhos. E eu comecei a pensar naquilo. E eu nunca tinha pensado em ser mãe de gêmeos. E aí um dia, quando eu tava indo pro médico, na minha primeira consulta do pré-natal, tava indo pro clínico geral que ia me pedir os exames pra me encaminhar pra ginecologista ainda. Eu não tinha feito nenhuma consulta e não tinha feito ultrassom ainda. Eu tava indo e eu fui no caminho inteiro, assim, da minha casa andando até o posto, eu fui pensando e conversando com Deus. Eu fui falando, Deus, eu não sei se isso foi um sinal seu, mas eu queria acreditar que fosse. Então, se você estiver me ouvindo, saiba que eu quero muito que sejam dois. Então, se você achar que eu aguento, se você achar que eu dou conta, me manda 2 filhos de uma vez só. Que eu nunca pensei nisso, eu sei que vai ser difícil, mas eu ia gostar muito. E me manda isso pra eu ter certeza que é você que tá me mandando esse presente, que é você que tá falando comigo. E aí eu fui pro médico, fiz a consulta normal, aí ele me deu o pedido do ultrassom. E depois eu nem pensei nisso mais. Passou, né? Porque a possibilidade de ser dois nem existia, até porque até então eu nem sabia que na minha família tinha um caso. Eu só sabia de uma prima minha. E na verdade ela é prima da minha mãe, né? Ela é minha prima terceira.
só sabia dela. Então, assim, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, mas eu conversei muito com ele esse dia. Eu falei, manda dois, que eu quero muito. Se você achar que eu dou conta, se você achar que eu sou capaz, se você achar que é isso que eu preciso, você me manda. Porque eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito grata. E aí, o dia que a gente foi fazer o primeiro ultrassom, assim que o médico colocou a máquina, eu vi que eram dois. E aí eu não acreditei. Eu só fiquei repetindo. Eu falei, meu Deus, eu não sabia mais o que eu falava. Eu ficava, meu Deus, meu Deus. E parece que eu tava, tipo, assustada, né? Falando, meu Deus, por modo de falar. Mas não, eu tava falando com ele mesmo. Porque eu tava, tipo, incrédula que ele existia. Eu tava muito chocada. E eu ficava falando, meu Deus, eu não acredito nisso. Meu Deus. E foi aí que minha ficha caiu de vez. E foi aí que eu acreditei. E que eu continuo acreditando agora, porque apesar de tudo que falaram comigo, que a gravidez gemelar é difícil, que a gravidez gemelar tinha muito risco de aborto, eu não tive, graças a Deus, já tô com 30 semanas. Falaram comigo que poderia ter sangramento, eu não tive. E eu continuo orando, eu oro sempre pela saúde dos meninos, pela saúde da minha família, pela saúde do Arthur, da família dele, que a família dele ajuda a gente demais, demais, demais. E eu sou muito grata a eles. E eu vejo que ele me atende, entendeu? Inclusive, o meu pai e a esposa dele também queriam um bebê. E o bebê tava demorando pra vir, né? Porque ele não queria vir agora. E eu comecei a orar também pra isso. E o bebê veio. E agora eu tô mais feliz ainda. E, gente, enfim, é isso. Tudo que falaram comigo que poderia acontecer com a minha gravidez, porque era de risco, que eu poderia ter diabetes, que era mais fácil ter diabetes, que era mais fácil ter pressão alta, não aconteceu nada. Minha gravidez foi super saudável. Os bebês falaram comigo que eles iam ser menores, porque são dois, que meu corpo não ia ter nutrientes suficientes para os dois, então eles iam ser menorzinhos. Mentira também, eles são enormes. A última ultrassom que eu fiz, o tamanho esperado era 1 quilo. Eles estão com 1,3 kg cada um. Então, tipo, tá tudo correndo maravilhosamente bem. E eu não consigo ver outro motivo que não seja Deus. Claro, eu tô fazendo minha parte também, mas desde a vinda da gravidez até o fato de serem dois, até o fato deles estarem bem, até o fato de que eu vou ter um irmãozinho agora também, e de todo mundo estar saudável, sabe? Eu não tenho mais por que duvidar da existência dele, entendeu? Então, é basicamente isso. E eu acredito a cada dia mais. E agora, fazer oração pra mim se tornou uma rotina. Eu ainda não frequento igreja. Vez ou outra eu tenho até vontade de ir, mas, tipo, eu não vejo. Eu não vejo necessidade de ir. Eu vejo necessidade de você conversar com ele, você respeitar ele, você ser uma pessoa boa com as outras pessoas. Eu não acho que Deus, por exemplo, quando você morrer e for pro céu, ele vai falar, não, essa pessoa aqui tem prioridade, porque ela ia na igreja 2 vezes por semana. Isso não existe. Agora, se você for uma pessoa boa de coração, você tratar todo mundo bem, você não fazer mal a ninguém, você não falar coisas que magoam as pessoas, eu acredito que ele valoriza isso muito mais. Então, e isso eu sempre acreditei, né? Que ser a pessoa boa, ser uma pessoa boa era mais importante do que frequentar a igreja, fazer ritual religioso, essas coisas assim. Mas enfim, talvez eu comece aí também mais pra frente. Mas eu acredito nele sim agora. E agradeço muito a ele pela minha vida, por ter melhorado, porque assim que eu descobri a gravidez eu parei a medicação e eu melhorei completamente. Eu era uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada com tudo. E eu tô super tranquila. E na gravidez é a fase que normalmente as mulheres ficam mais ansiosas. E eu tô muito tranquila mesmo. Eu não tenho pressa para os meninos chegarem. Eu quero que eles cheguem no tempo deles. Eu não tenho medo do parto. Eu sou tô muito tranquila mesmo. De um jeito que eu nunca estive na minha vida. Eu era muito nervosa. Eu não tô mais. Eu tô calma.
Claro que eu fico nervosa às vezes, né? Porque eu sou humana, mas eu tô muito mais calma do que eu era e assim, minha vida mudou, mas mudou completamente. E eu não consigo enxergar outra causa que não seja isso. Ele, senão que não seja ele me atendendo, entendeu? Enfim, é isso. Contei, me abri, chorei, ignora essa parte. E desculpa, né? Porque, assim, me borrei toda. Mas contei o que eu tinha pra contar. E desculpa a fungação também, é porque, né? Tô chorando. Mas era isso. E se você não acredita, se você tá passando por um momento difícil, alguma coisa assim, eu sugiro que você comece a conversar com ele e tente acreditar, porque acho que uma hora ele mesmo vai fazer alguma coisa que vai abrir seu olho e vai te mostrar que ele tá ali, que ele te ouve o tempo inteiro e que ele tá olhando por você até nos momentos que você não tá olhando por você. E que quando você pede uma coisa pra ele, não necessariamente ele vai te mandar o que você pediu. Ele vai te mandar o que você precisa. Ele vai te mandar o que é melhor pra você. Ele não manda exatamente o que você pediu. Ele manda o que vai te fazer melhor. E que talvez você nem saiba. Entendeu? Enfim, é isso. Fica aí meu desabafo. E beijo.